pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Márcia D'Angeli e nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre vibração. Isso é coisa de criança, né? Vou fazer vibração. Então, pessoal, essa escala de Hawkins e essa escala de Agatha simplesmente são duas escalas que se complementam muito bem. Hawkins mapeou, ele foi o pioneiro que começou a estudar e também a trabalhar profissionalmente como psiquiatra, como escritor, super reconhecido, com um livro que é um best-seller, que é o Poder versus Força. E a partir da vida dele profissional, ele conseguiu fazer um livro e também ter vários estudos mapeando vibração e frequência. E assim, colocando em unidade de hertz essas frequências, né? Que vão da mais baixinha até 700 Hz, que seria o infinito. Porque quando você chega no mundo da expansão, multidimensionalidade, são coisas assim que são difíceis até de se explicar. Mas assim, o que é interessante? Interessante a gente primeiro trabalhar as duas escalas no sentido de observar o que uma complementa a outra e aprender com cada uma, tirando o seu melhor, ok? Então, assim, eu vou trazer as duas aqui pra gente pro nosso estudo de hoje. Isso porque eu digo de boca cheia que a escala de Hawkins me impactou muito e digo também de boca cheia que a escala de Agatha também mudou a minha vida muito. Porque eu sabia bastante coisas sobre vibração, frequência, eu sentia porque eu tenho essa sensibilidade mais aguçada, mas eu não conseguia colocar isso de uma forma tangível, sabe? Eu sabia que eu estava triste, eu sabia que eu estava assim, eu sabia que eu estava um pouco mexida por uma coisa ou outra, mas eu não conseguia fazer essa correlação entre as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos e a frequência vibratória. E esse é o pulo do gato, né? Que a Candice e o Jackson, que são os dois, né? Que fizeram a escala Agatha de evolução, que é essa daqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, que é essa daqui que eu imprimi. Então aqui, ó, eles vão trabalhando desde o mundo do terror, passando pelo mundo da ilusão, pela evolução e chegando aqui à expansão. E assim, cada escala dessa tá muito bem explicada, super bem, sabe? De uma forma super tangível, de um modo detalhado, e não só detalhado, é tipo mastigado. Então significa dizer que qualquer pessoa consegue entender. Então, o que eu sugiro para vocês? Se vocês curtem essa pegada de vibração, frequência, se vocês trabalham com isso e não conhecem a escala de Hawkins e nem conhecem a escala de Agatha, por favor, conheçam, porque vale muito a pena, tá? A gente vai agora começar um breve estudo, falando um pouquinho sobre o Dr. Hawkins e falando também mais detalhadamente sobre a escala de Agatha, porque tem toda uma explicação que é simplesmente de cair o queixo. Vamos lá? Próprio Hawkins. Carregamos conosco um grande reservatório acumulado de sentimentos, atitudes e crenças negativas. A pressão acumulada nos torna infelizes e é a base de muito de nossos problemas e doenças. Nós nos conformamos com isso e chamamos de condição humana. Vamos agora observar a escala de Hawkins. Ela foi desenvolvida pelo médico, psiquiatra e escritor norte-americano David Hammond Hawkins, nascido em 3 de julho de 1927 e falecido em 19 de setembro de 2012, no Arizona. O Dr. Hawkins desenvolveu a sua escala de acordo com as suas próprias experiências pessoais e profissionais, tomando essa escala por base o número 200. Ele escreveu um best-seller, que é o Poder versus Força, que é um livro super conhecido e muito revisitado, falado, por vários estudiosos do meio. E assim, ele ficou assim, não só pelo livro, mas ficou muito conhecido por conta da escala de Hawkins, que ganhou esse apelido, porque na verdade o nome não é esse, na verdade é Mapa da Consciência, mas ganhou esse apelido, esse nome, essa nomenclatura por conta do sobrenome do doutor.
E é interessante que ele vai mapeando, né? Ele diz a mapa das emoções, né? Que vão desde o 20, né? 20 Hz, até subindo para os 700 Hz acima, né? A gente sempre brinca, né? Para o alto e avante. Chegou nos 700 Hz, o céu é o limite, não existe mais limite, né? Tudo é ilimitado. Mas assim, ele deixa bem claro, né? Que a faixa da iluminação, que é de 700 Hz, realmente é uma faixa bastante desafiadora para um ser humano chegar, né? Tamanho é o grau de elevação de estado da consciência do ser, né? Bem, agora vamos iniciar um estudo sobre a escala de Ágata. A escala de Ágata nasce com o propósito de ser uma ferramenta de evolução para a humanidade, né? Trazendo clareza de como evoluir, independente do nível de consciência ou padrão vibracional da pessoa naquele momento, né? Então, o que acontece? Muitos de nós não tem uma consciência, né, em relação à sua própria vibração, não consegue mapear, não consegue entender muito bem como é que a gente consegue sustentar uma vibração baixa ou sustentar uma vibração em uma escala mais elevada. E tudo isso fica muito no registro da inconsciência, né? E quando eles trouxeram, né, a escala Ágata surgiu em 2021, ela recebeu esse nome e no ano de 2021, essa escala ela veio para trazer mais clareza para as pessoas, porque assim, ela veio na verdade dentro de um processo não só de estudos, né, que a Candice Engler e o Jackson, né, que são esposo, né, marido e mulher, fizeram durante muitos anos, mas também fizeram através, né, essa criação da Ágata foi através da canalização. Canalização é um processo, né, em que o canalizador tem acesso a informações multidimensionais. Bom, vamos começar a analisar a escala de baixo para cima, tá? Aqui na escala de Ágata, a Candy e o Jackson, eles organizaram de uma forma bem didática para que todo mundo pudesse entender, né? Isso significa que você não precisa ser terapeuta, você não precisa querer trabalhar com a escala de Ágata para estudar a escala de Ágata, porque isso é para o seu próprio benefício. Isso é o mais importante, tá? Então vamos começar. No mundo do terror, ele tem como padrão vibracional preponderante todas as faixas abaixo de 0 Hz, né? Quer dizer, leva a pessoa, é um padrão vibracional que leva a pessoa a desconstruir a própria vida. Não existe mais, a vida dela não tem mais valor nem para ela mesma. Então, geralmente assim, a humanidade durante muito tempo viveu nesse mundo do terror, né? É aquele mundo assim, como se fosse, vamos colocar aqui, como se fosse na atualidade. Vamos só por comparação, tá, gente? Não quer dizer que seja totalmente assim, mas tem uma afinidade vibracional bem similar do que seria o mundo abaixo de 0 Hz. Vamos colocar esses estados, né, de matar e morrer a qualquer preço, matar ou morrer sem dar o verdadeiro valor da vida, nem para si mesmo, nem para o outro, né? Você vê lá, tem muitas lá, aquelas regiões aqui do planeta, né, Afeganistão, lugares assim, que tem muita disputa, muita briga e já não tem mais um consenso, já não existe nem mais racionalidade para se parar e para que as pessoas parem e questionem a si mesmas e uns aos outros. Por que nós estamos brigando? Por que nós estamos nos matando? Por que nós estamos nessa contenda? Não existe. Eles não têm nenhuma uma justificativa real para matar e morrer. O que existe, na verdade, é um valor totalmente zero, vazio, né, de amor ao próximo e, sobretudo, também amor para com eles mesmos. Então, eles não têm valor, a vida deles não tem valor para eles e o outro, consequentemente, também não vai ter valor, né? A vida do outro também não tem valor. Então, eles estão em 0 Hz. Então, graças a Deus, a humanidade não está mais contaminada toda com esse mundo do terror. São pouquíssimos grupos que estão nessa vibração, que ainda sustentam isso para si, né? E reproduzem, né, no seu mundo. A grande maioria da humanidade ainda está vivenciando, nesse caso, o mundo da ilusão, né? Que nós vamos agora estudar. Mundo da ilusão.
No mundo da ilusão, nós temos a faixa do primitivo, temos a faixa, né, cada cor, né, a cor ali vermelha primitivo, o apego cor de abóbora, o amarelo movimento, verde intenção. Mas percebam que ao lado, né, das palavras, né, de cada faixa, do verde das cores, tem alguns sentimentos, né, alguns estados internos que nós temos, né, que são vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem, neutralidade, boa vontade, aceitação. Percebam que para cada uma delas tem um número, né? Que vai de 20 até aceitação 350 e acima razão 400, né? Cada númerozinho desse simboliza um hertz, né? Ou seja, uma frequência, uma vibração. Todas essa escala aqui da ilusão são consideradas ainda abaixo de 200, né? Da coragem para baixo é considerado frequências ainda muito baixas, tá? Percebam, olha, o mundo do primitivo, né? É aquele mundo em que nós temos esse tipo de sentimentos, né? Medo, tristeza, apatia, culpa e vergonha. É aquele estágio em que as pessoas ficam paralisadas, se sentem paralisadas, sem forças para agir no mundo delas, né? Elas têm todos esses sentimentos dentro delas, né? Oscilando, né? Às vezes estão melhor, às vezes estão pior, mas estão sempre naquela frequência, estão sempre revisitando aquele sentimento de tristeza, de apatia, de culpa, de vergonha. Porque oscila muito, né? Às vezes a pessoa tá com culpa, às vezes ela vai para apatia, às vezes ela sobe, ela é movida pelo medo, e aí depois ela desce para vergonha, enfim, é uma oscilação. Nunca é uma faixa só, né? É tudo dentro daquela perspectiva primitiva em que a pessoa está inserida ainda, né? Então ela está também ainda atacando o outro, porque assim, ela se sente vítima, né? Uma pessoa que ela se sente culpada, né? Mas ao mesmo tempo ela também se sente apática, ela se sente vítima, né? Eu sou culpada, mas eu não tenho força para sair disso aqui. Eu não consigo perceber o que eu devo fazer para melhorar. Eu não consigo, ou então talvez eu até saiba mais ou menos o que eu deveria fazer, mas eu não tenho forças para fazer. Então eu me sinto triste, muito triste, muito triste. E eu também sinto culpa, porque eu também não tenho força para fazer o que eu deveria fazer por mim mesma, né? E também tenho medo, porque eu tenho medo de nunca conseguir sair disso e ficar assim o resto da vida e continuar infeliz, 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 infeliz. Então perceba que é uma roda, né? É um ciclo. É um ciclo que não acaba, né? Se retroalimenta e vai, vai, vai. Então ela vive, né, em constante vitimismo, em tristeza. Ela acaba culpando os outros, porque uma vez que ela às vezes não consegue sair daquele mecanismo, né, que tá corroendo ela por dentro, ela começa a olhar para fora e falar, bem, então tem que culpar alguém. Então eu vou culpar quem? Meu marido, meu pai, a sociedade, as pessoas, meu vizinho, algum parente, a minha irmã, entende? Alguém tem que ser culpado para que eu possa realmente estar confortável nesse lugar de vítima. Então, é importante entender também, que eles colocam aqui bem explicadinho, é o seguinte: existem movimentos inconscientes que vão contra a sua própria vida, né? Então, tá tudo muito no sistema da inconsciência. A pessoa sente todas essas manifestações dentro dela, mas está tudo assim, ainda é muito inconsciente, ela não tem uma clareza mental para poder destrinchar tudo isso na vida dela e resolver. Então vamos agora subir para a faixa do apego, para a gente fazer também essa leitura do que seria a faixa do apego. A faixa do apego tá ali, ó, orgulho, raiva, desejo. Desejo vai de 125 Hz, né? Aí sobe raiva 150, orgulho 175, 175 Hz. E dentro dessa faixa do apego, coragem, que é um pouquinho melhor, que te dá um pouco mais de impulso, você vai a 200 Hz. E o que é essa faixa do apego? É aquela faixa que a pessoa ainda está movida pelo apego ao seu pequenino umbigo, né? Ao seu pequenino mundinho, aos seus bens materiais, ao seu status. Ela sofre de um mecanismo de insatisfação constante, nunca está satisfeito, porque o ego tem muito disso, né?
O ego, ele quanto mais você alimenta ele, mais ele tem fome, ele nunca está satisfeito. E é uma sensação de interior também de ser vítima, né? E olha que interessante, sensação interior de ser vítima ainda continua, e que a próxima conquista vai trazer mais prazer. É como se eu tivesse, aquela pessoa que está sempre pensando na bolinha que ela não tem. Ela tem 5 bolinhas, mas ela quer a sexta. Aí quando ela chega na sexta, ela fala, eu não tô feliz, eu preciso de mais da sétima. Aí chega na sétima, ela também não tá feliz, né? Então ela vai buscar um prazer, uma satisfação que nunca tem, que nunca é verdadeira, né? Então ela tem uma tendência muito grande em viver nesses extremos, né? Nessa coisa do nunca estar satisfeito, não existe limite, é uma fome, ela é uma pessoa faminta de ser abastecida, né? Porque esse ego é muito faminto, ela está muito o apego dela é muito grande. Então esse ego que é faminto, ele fica completamente ilimitado, né? Cresce, não tem limite. E nesse meio, né, desse apego, a gente vê muito a questão do orgulho, né? Ela precisa dizer quem ela precisa dizer o que ela faz, ela precisa dizer que está numa situação favorável. Quando ela vê alguém que está numa situação um pouco melhor do que ela tem raiva, né? Ela não fica satisfeita porque o outro está conseguindo coisas bacanas. Ela tem, ao contrário, ela pensa, poxa, mas que droga, eu não estou conseguindo fazer igual ou melhor que aquela pessoa, né? Então esse desejo, né, de também querer ser admirado, que eu preciso ser admirado, eu preciso estar com uma aparência boa, eu preciso sempre ela está sempre girando nessa roda viva, né, do ego, do apego, da vaidade, do status, da aparência. A aparência para ela é uma coisa muito importante, né? Aparência em tudo, nas coisas, no que ela tem, no que ela faz. No relacionamento, tem que ter uma capa, tem que ter uma casca para que todo mundo possa olhar e falar, nossa, olha que bacana. Então tem muita gente que tá, né? Aliás, você olha pro Instagram, tem um mundo de pessoas que estão, né, ainda vivendo nas aparências, nas bordas, na superfície, né, do eu. Tá muito longe, né, de ser essência ainda. E aí vamos subir um pouquinho ainda pro movimento. Bom, a faixa do movimento é uma faixa bem interessante, que é aquela faixa que a pessoa começa a pensar positivo e a ver. Quando a pessoa chega quando cai a ficha que o apego não satisfaz ela começa a questionar. Por que eu não estou feliz? Por que tudo que eu faço, tudo que eu fiz não me dá realmente uma satisfação verdadeira? Nesse momento de questionamento, ela começa a fazer essa virada no sentido de ela querer investigar o porquê disso, né? E aí quando ela vai fazer um mergulho dentro do autoconhecimento, né? Quando a pessoa tem essa virada de percepção, no sentido de eu preciso me autoconhecer, eu preciso buscar ajuda, né? Ou de um terapeuta, ou de um psicólogo, e todos esses profissionais vão levar a pessoa ao autoconhecimento, porque ela estava só nas bordas, né? Ela não estava olhando para dentro dela, e ela precisa olhar. Então, esses profissionais, psicólogo, terapeuta, vai ajudar a pessoa nesse processo. Porque é muito difícil fazer isso sozinho. Nem todo mundo consegue. Então, quando ela vai começar a olhar para dentro dela, ela começa a entrar nessa faixa de movimento. E aí ela começa a ficar com gás, no sentido de pensar positivo, de entender que ela pode seguir adiante. Ela tem coragem, né? Porque ela já ultrapassou, né? De 200 Hz para 250, que é a neutralidade e o movimento, ela já é uma pessoa de coragem, uma pessoa que tem gana de viver, né? Tem fibra, tem vontade. Ela não tá lá embaixo, como estava aqui antes, né? A apatia. Que ela tinha um problema, mas não conseguia sair dele, não conseguia raciocinar. A 50 Hz. Ela já está numa faixa de vibração que vai para 250. Se ela já ascendeu, ela subiu para 250, ela já tem à disposição dela outros mecanismos para ela poder estar acessando, né? E esses mecanismos têm a ver com o quê? Com a busca pela liberdade, com soltar o apego às coisas, por ser mais flexível e tranquilo para buscar uma melhor solução. Ela começa a ser uma pessoa mais fácil para se lidar. Antes ela estava muito enjaulada dentro daquele ego, dentro daquele apego. Quando ela começa a se desconstruir,
e a entrar para a neutralidade, que é observar ela mesma com aquele olhar de observador, né? Observar o próprio comportamento, o próprio pensamento. Ela começa a ver que existe uma saída, uma melhor solução, né, para a vida dela. E aí nós vamos subindo agora para uma outra faixa que é super importante, que é a faixa da boa vontade, a faixa da aceitação. 310 boa vontade, aceitação 350 Hz, tá? E lá em cima, a faixa da razão, que é 400 Hz, né? Que está dentro da intenção. Vamos entender um pouquinho o que seria essa intenção. Bom, quando a pessoa chega nesse estágio, né, de 310 a 400, ela já está com o movimento interior dela voltado para uma evolução, tá? Ela ganha disposição para seguir adiante, né? Por quê? Porque ela já está munida de coragem, ela já está no movimento de expansão, de querer evoluir. Então, ela consegue, né, administrar melhor os seus conflitos internos, né? Minimizar mais isso, né? Aceitar, entender aqueles conflitos e aceitar. Ok, eu tô assim, mas eu vou buscar uma solução para sair disso. Então, ela é realista, sabe? Ela olha para ela mesmo, com esse olhar de observador, e começa a listar, né? Fazer lista. O que eu preciso mudar? Eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Em todas as áreas da vida, né? A gente tem que mudar, às vezes, as coisas na parte sei lá, dos hábitos, né? De fazer exercício ou não, de comer uma coisa ou não. A gente tem que mudar, às vezes, sei lá, a nossa rotina, o nosso trabalho. Às vezes a gente muda de emprego para poder acomodar essa nova vontade de evolução, essa nova vontade de expansão. Então, a gente começa a fazer listas, né, para poder acessar essa intenção. O que eu preciso fazer, né? Para ter o quê? Chegar num estado que é mais à frente, que ela vai ter, que é de clareza, né? Mas vamos lá, ela está nessa busca, né? A intenção é essa busca, mas uma busca com consciência já, né? Então ela quer criar uma vida mais leve e para isso ela sabe que precisa se movimentar. Ou seja, ela começa a perceber que ela é 100% responsável pela própria vida, né? Ela se torna responsável pela sua vida. Ela fala: vem pra mim, vida, eu sei que você é minha, tá comigo, né? E aí ela vai para a razão, né? Racionalizando isso através da consciência. E aí ela vai para um estágio, ela já começa agora a adentrar a esse mundo de evolução, que é um mundo em que todo ser humano, né? Todos nós vamos passar, né? Nós já passamos pelo mundo do terror. A gente que é reencarnacionista, a gente acredita muito nisso, né? Que a gente já teve muitas outras vidas, então provavelmente a gente já passou pelo mundo do terror, já passamos pelo mundo da ilusão. Algumas vezes voltamos, né? Quando a gente deixa a nossa vibração cair, a gente já volta um pouquinho para ele. A gente volta lá para a quarta dimensão, quarta pro 3D ainda. Mas quando a gente começa no mundo da evolução, a gente está querendo já atingir estágios mais elevados, né? A gente está querendo chegar ao 5D, expansão. E aí, nesse mundo da evolução, que a grande parte da humanidade hoje já tem um nível de consciencial, né? Que quer mais, quer evoluir, e além da evolução quer expandir, a pessoa começa a acessar esse mundo a partir dos 400, 430 para cima.